Graças a paz, eu queria contar minha experiência de ontem na igreja. Quando o apóstolo ela veio orar em mim, o anjo do Senhor, ele apareceu para mim. Eu fiz a pergunta e ele respondeu que sim, né? E então naquele momento ali eu fui levada pelo anjo até uma parte no inferno. E eu naquele momento ali, eu pude me ver, né, trancada em uma cela ali no inferno. E eu perguntava do anjo o porquê minha alma, né, estava refletindo ali naquele lugar. E por que naquela cela aquele demônio estava ali do meu lado, né? Tava ali como se estivesse lhe vigiando. Eu perguntava, né, por quê, né, se eu tava fazendo tudo certo, né, perante a Deus, fazendo tudo certo, né, aos meus olhos, ao meu ver, né. E eu fazia essa pergunta pro anjo. E o anjo, ele falava pra mim que nós que estamos vivos aqui na terra, servindo a Deus, né, andando no caminho estreito. Ele falava assim: quando vocês dão brecha, qualquer uma que desagrada a Deus e é pecado diante de Deus, as suas almas, elas refletem aqui neste lugar. E em cada cela específica para cada pecado que em algum momento vocês deixaram de vigiar, né, dando legalidade para o inimigo entrar no corpo de vocês e fazerem bagunça. E eu perguntava novamente: mas por quê? O que eu fiz para minha alma estar aqui? Eu falava assim pro anjo: o que eu fiz? E ele falava assim para mim, o anjo me olhava e ele falava assim, que eu estava ali por causa da raiva, da fúria. E naquele momento, aquele demônio, ele me via e ele falava assim. E ele falava com muito ódio essa palavra, sabe? Eu tô falando aqui, mas ele falava com muito ódio. Ele falava assim, que quando alguém diz que está com raiva, essas pessoas chamam e eu vou. Aquele demônio falava isso pra mim. E aí então o anjo, ele dizia pra mim, né, dizia que a fúria era um pecado muito grande. E realmente, né, eu lembrei que às vezes eu me deixo me levar, né, pela emoção e acabo ficando com raiva muitas vezes e aquilo pra mim, né, é como se não tivesse nada a ver, como se fosse algo normal, mas não. E eu vi ali, sabe, a minha alma saindo e voltando para aquele lugar, sabe, como se fosse assim um raio, era muito rápido. E o anjo falava que quando a gente ora, a gente pede perdão, a nossa alma, ela sai dali, ela não reflete mais ali, e sim reflete no céu quando nós estamos bem diante de Deus. Mas quando nós erramos, nós voltamos para lá. E naquele momento ali me deu um desespero muito grande. Eu começava a falar: se Jesus voltar e a minha alma estiver refletindo aqui, eu vou ficar aqui para sempre, eu não quero. E o anjo falava bem assim para mim, que por isso que a minha casa tinha que estar em ordem. E depois o anjo, ele me tirou dali e ele falava para mim que eu tinha que ter os frutos do Espírito Santo na minha vida, não só ter, mas praticar eles na minha vida. E ele falava para mim, e o anjo falava para mim, né, também, que eu tinha que ter esses frutos do Espírito Santo, que era amor, paz, alegria, paciência, mansidão, domínio próprio, que eu tinha que praticar e tinha que zelar por isso também todos os dias. E eu disse amém.
E depois dali, né, eu fui levada para ver a oração ali na igreja naquele momento. E eu via os irmãos orando, né? E depois eu via os anjos com algo na mão, eu via eles escolhendo ali cada oração e subindo. E quando eles iam subindo, eu via assim, na dimensão, sabe? Eu via uma grande guerra no segundo céu. E quando eu via essa guerra, eu via anjos, eu via demônios lutando, guerreando. E eu via aqueles anjos que tinham descido na igreja para colher aquelas orações, eu via eles subindo e levando aquele, como se fosse um jarro, brilhava muito. E as orações estavam ali. E aquela oração ia subindo, sabe? E eu via brilhar muito, muito, muito os anjos subindo e aquela guerra acontecendo. E o anjo que estava comigo, me acompanhando, ele falava para mim que aqueles demônios estavam fazendo de tudo para não chegar às orações no céu. Mas as orações estavam chegando no céu. E o Senhor ele estava muito feliz, porque aquelas orações eram orações de arrependimento. E depois eu pude ver o Senhor assentado no trono. Eu pude ver ele vendo as orações. E depois eu via o Senhor ele levantar do trono, sabe? Algo muito lindo. E quando eu vi ele levantar, foi quando eu voltei, né, para a igreja e senti fortemente ali a presença do Senhor. Essa foi minha experiência, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar um breve comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Aleluia. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Amém, amados irmãos. Essa palavra, né, ela é uma orientação bíblica que reconhece a ira como uma emoção natural, mas alerta para não deixá-la virar pecado, né, irmãos? E você viu aí a experiência da irmã, né, no inferno. Ela se viu no inferno por causa da ira, por causa da raiva. Sabe, apóstola, isso é interessante, apóstola, que ela via a alma dela saindo e voltando, né, porque pedia perdão, né, aí era perdão, depois cometia de novo, né. Então quando a gente deixa, né, as coisas naturais do ser humano, né, virar pecado, nós corremos um risco muito grande de perder nossa salvação. Né, e o diabo ele trabalha não só jogando setas externas, mas também, né, assim, jogando pensamentos, jogando situações para que a gente venha pecar. O objetivo de Satanás verdadeiramente é roubar a nossa coroa, é tomar a nossa salvação. Amém, amados irmãos? Então, no decorrer da caminhada cristã, existem essas coisinhas assim que o cristão ele vive, né? A gente faz muitas vezes, né, um pensamento, sabe, que pode tomar a nossa salvação, né? E temos que estar vigilantes para que isso não aconteça, não é isso, apóstola? É isso, eu achei bem interessante e forte também, e eu presenciei o momento que ela voltou da experiência de arrebatamento, onde ela chorava bastante. Inclusive depois ela me procurou pedindo ajuda, porque ela falou: eu tenho feito tudo direito, eu tenho me esforçado tanto, e eu me via ali no inferno, dentro daquela gaiola. Então assim, quando ela começou a falar, eu comecei a orar com ela, né? Então você vê o desespero de alma e vê também a misericórdia do Senhor, e como que é fina, né? A questão da salvação é algo muito delicado, né? Porque nós temos um fragmento da nossa alma, ele reflete tanto. Nós temos o corpo físico aqui, nós somos corpo, alma e espírito, e tem um fragmento que reflete tanto no inferno quanto no céu. Então, assim como ela ia no céu, mas era muito rápido que ela via ali a alma dela refletindo no inferno. Por quê? Por causa dos pensamentos.
por causa do que tomava de conta dos pensamentos dela, e era uma guerra. Achei interessante que depois ela conversando comigo e ela falando que era uma guerra que ela tinha diária com a mente, com os pensamentos dela, e ali aquele demônio se alimentava e fragmentava a alma dela ali no inferno. Então assim, é muito importante guardar os nossos corações, né? Como a Bíblia diz, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, né? Então assim, o nosso coração realmente precisa estar escondido em Deus, porque para que a gente possa sobreviver a toda e qualquer seta, qualquer interferência externa, qualquer ação demoníaca, qualquer dardo inflamado maligno contra a nossa vida, né? Então a gente tem que estar blindado a mente e o coração, né? Algo que parece assim, não ter nada a ver, ou você nem imagina que acontece, mas é muito rápido que a nossa alma reflete ali no inferno. Então assim, realmente nós precisamos nos render verdadeiramente ao Senhor, nos entregar para Deus, pedir mesmo a ajuda do Espírito Santo para que sejamos conservados, né, plenamente ali irrepreensíveis, santos, até a volta do Senhor, como diz a palavra do Senhor, né? Então essa é uma experiência impactante. Assim como impactou a vida dela, a minha vida que estava ouvindo ali, também eu creio que vai impactar a vida dos irmãos que vão ouvir essa experiência. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então vamos orar, né? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha e todos que estão ouvindo essa experiência, Pai. Senhor, que possamos ser edificados a cada dia no Senhor. Pai, querido, amado, abandonando a ira, abandonando a raiva, abandonando o pecado e dedicando, Senhor, nosso corpo, nossa alma e nossa mente ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Então, muito obrigado e cuida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Espero que essa experiência tenha edificado a tua vida e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.